Uhum. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar, então, em continuidade ao tema da aula passada, sobre o que faltou da responsabilidade pelo vício do produto e serviço. Nós conversamos sobre a responsabilidade do vício do produto, falamos que a regra geral estabelecida pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia econômica, e que a solução jurídica que o Código traz para isso é a solução do reparo ou conserto da peça viciada no prazo de até 30 dias. E isso apenas é aplicável, nós vimos, para os chamados produtos compósitos, que são os produtos resultantes do justaposicionamento de peças, como computadores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E caso não ocorra a solução por parte do fornecedor nesse prazo de 30 dias, aí nós teríamos as outras soluções que o Código traz, que são a troca do produto, a redibição, isto é, a rejeição do produto com a restituição das parcelas pagas pelo consumidor, ou ainda a estimação, ou seja, o abatimento proporcional do preço quando se encontra o vício do produto. E, neste caso, o consumidor permaneceria com o produto, embora viciado, e teria um desconto, né, no preço. Falamos que essas soluções elas podem ser, obviamente, obtidas extrajudicialmente, mas se não houver uma solução extrajudicial que o consumidor entenda compatível, na falta de acordo, ele poderá buscar o Poder Judiciário e poderá propor as ações competentes, né? E quais são as ações competentes? São as ações do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Penso que aí é que se inicia a nossa matéria de hoje. O mesmo se aplica para o consumidor quando ele tem um problema de vício do serviço. Mas como os vícios de serviço são vícios ligados à qualidade e à informação, não se fala em vício de quantidade do serviço, o prestador dos serviços é quem é normalmente responsabilizado de forma isolada. Esta é a regra do artigo 20 e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Podendo, no entanto, haver a responsabilidade solidária com qualquer outra pessoa que tenha participado para causar o dano sofrido pelo consumidor, pelo vício do serviço. Aplicando-se, então, aí, por exceção, a regra do artigo 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, diante disso, agora o que temos que discutir é a questão dos prazos para reclamação, né? E o artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor acaba dispondo a respeito do tema, trabalhando com uma ideia de vícios bastante ampla. O Código ele fala sobre os prazos para reclamação, tanto pelo vício aparente, quanto pelo vício de fácil constatação. O vício aparente é aquele vício perceptível a olho nu. Então, rapidamente, o consumidor ele teria condições de perceber que existe esse vício. Qual que é a solução que a legislação coloca? Ele tem 30 dias para reclamar a respeito desse vício, tratando-se de produtos ou serviços não duráveis, que normalmente é o que acontece com gêneros alimentícios. Está lá no 26 do Código de Defesa do Consumidor. Mas caso ele não consiga resolver esse problema, ele procurará a ação desse prazo, 30 dias. Nossa, Senise, é um prazo muito pequeno. É um prazo muito pequeno. E não me recordo se falei com vocês ou não sobre isso, é um prazo de natureza decadencial. Por isso que o artigo 26 se utiliza da expressão caduca. O que é que significa, então? O artigo 26 dá para o consumidor um prazo muito pequeno quando o produto ou serviço não é durável. E mais, esse prazo de 30 dias, ele acaba abrangendo, então, situações mais relacionadas à fragilidade temporal desses produtos ou desses serviços. Por isso que a própria doutrina
insiste em dizer que isso se aplica normalmente para gêneros alimentícios ou outros tipos de produtos de curta duração mesmo. Diferentemente ocorre com produtos duráveis ou serviços duráveis. Aí o artigo 26 eleva o prazo para 90 dias. Curiosamente, o termo inicial da contagem desses prazos é justamente o término da execução do serviço ou ainda a entrega do produto. Então, o prazo de 30 e o prazo de 90 dias, eles apenas são diferentes pelo seguinte ponto. O de 30 dias diz respeito a produtos e serviços não duráveis, e o de 90 dias a produtos e serviços duráveis. O vício aqui é um vício que se percebe de imediato quando o consumidor recebe o produto, ou ainda quando o serviço tem a sua execução finalizada, ou então mediante fácil constatação, tanto para um produto como para um serviço, porque é algo que o consumidor conseguiria ter em 1 ou 2 dias no máximo. O prazo aí acaba sendo de natureza decadencial, de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, repito, e de 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Bem, no caso dos produtos e serviços duráveis, nós temos um pequeno diferencial. O Código de Defesa do Consumidor, como falamos na aula passada, ele estabelece que, tratando-se de produtos compósitos, acabei de falar há pouco, que são aqueles produtos que apresentam peças justaposicionadas, como computadores, como televisores, outros eletrodomésticos, outros aparelhos eletroeletrônicos, veículos automotores, smartphones e assim por diante, o prazo acaba sendo de 90 dias. Está lá, é um produto ou um serviço durável, 90 dias. Mas se há um problema nesse produto que eu estou falando para vocês, que é um produto que tem peças justaposicionadas, primeiramente o fornecedor tem um prazo que normalmente é de 30 dias, diz o código, para reparar a peça que está viciada. Bem, esse prazo que o fornecedor tem para consertar ou proceder ao reparo da peça, ele impede a contagem do prazo decadencial. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor fala no parágrafo 1º ou 2º, agora de cabeça não me recordo, mas vocês podem verificar, que obsta a decadência a reclamação formulada pelo consumidor ao fornecedor. Então, o que acontece? Aquele prazo de 90 dias não é atrapalhado pelos 30 dias que o fornecedor tem para consertar ou reparar a peça viciada. Simplesmente, a partir do instante em que o consumidor verifica que a peça tem um problema, se ele está ainda nesses 30 dias de prazo para reclamar judicialmente, ele pode se dirigir ao fornecedor, até mesmo porque é direito do fornecedor tentar reparar ou consertar a peça, e a partir do instante em que ele entregue a peça para o conserto na assistência técnica autorizada ou diretamente no fornecedor, considera-se que o prazo decadencial não é contado. Vejam que curioso, não é caso de suspensão da decadência. Na suspensão da decadência, vocês viram em Teoria Geral de Direito Civil, o prazo continua sendo contado da onde ele se iniciou. Mas também não é caso de interrupção, porque na interrupção, como vocês viram no primeiro ano em Teoria Geral de Direito Civil, o prazo é contado. Quando ocorre o evento que interrompe a contagem do prazo, durante esse evento o prazo não é contado e depois se reinicia do marco zero. Essa é a ideia de interrupção.
O código ele vai mais além numa ideia de proteção. O código fala que a simples reclamação obsta. Então é muito mais do que suspender, é muito mais do que interromper. O prazo, na verdade, ele é impedido. A hipótese é de impedimento do prazo decadencial. Há uma outra questão aí que eu conversei com vocês na semana passada e que tem muita importância nesse aspecto da decadência. E é a questão do chamado termo de garantia contratual. A gente conversou sobre o termo de garantia contratual na semana passada, quando, inclusive, falamos que o termo de garantia contratual ele deve ser entregue ao consumidor acompanhado do manual de instruções em linguagem didática, de fácil compreensão para o consumidor, inclusive com ilustrações, com imagens, e em língua portuguesa. E o Código de Defesa do Consumidor fala que o termo de garantia contratual é complementar à garantia legal. Vejam que coisa bacana que o código traz. Isso quer dizer que se o consumidor adquiriu um televisor e esse televisor tem um vício aparente porque ele botou o televisor na tomada e o televisor não liga nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa eu acho que vocês compreendem, né? A gíria é da minha época, mas acho que vocês entenderam, né? O nem que a vaca tussa. Bom, o que acontece? O consumidor ele tem todo o direito a levar isso para assistência técnica, para conserto, né? Ele pode até tentar trocar diretamente o aparelho, mas se não conseguir, ele tem direito à assistência técnica, porque esse dever de assistência técnica, inclusive, decorre disso que o artigo 18 fala. Bom, ele poderá usar o termo de garantia contratual ao invés de usar a garantia legal. A garantia legal, qual que é? É aquela garantia dos 90 dias. É um produto durável, né, o televisor, então a garantia legal é 90 dias. Só que a garantia contratual dele é muito mais extensa. Para o televisor, por exemplo, é de 1 ano. Vamos supor, estou aqui dando uma hipótese, né? Então o que ele faz? Ele leva isso à assistência autorizada para esperar o reparo desse televisor. A pergunta é muito simples. Conta-se diretamente esse prazo de 90 dias e se ele não propuser a ação em 90 dias, decaiu o direito dele? Não. O Código de Defesa do Consumidor fala: o termo de garantia contratual é complementar à garantia legal. O que significa? Que primeiro nós teremos a garantia contratual, que é uma tolerância que o fornecedor faz até mesmo para captar clientela e para fidelizar clientela. Há pessoas que repetem o aparelho de televisor, assim como há pessoas que repetem o carro, por exemplo, porque gostam. E o que aconteceria então nesse tipo de situação? O prazo decadencial ele não é contado até acabar o prazo da garantia contratual e da garantia legal. A garantia contratual é aquela que o termo de garantia traz e que deve ser padronizado, porque deve ser igual para todos os consumidores, porque senão haverá cometimento de prática abusiva, como vocês verão no início do semestre que vem. E a garantia legal, que é aquela que a lei traz. Isso quer dizer que o prazo decadencial será obstado, será impedido durante todo esse tempo da garantia. É isso que é bastante interessante. Bem, como vocês podem perceber, a garantia contratual acaba se constituindo não apenas uma estratégia mercadológica dos fornecedores para captar e fidelizar a clientela, mas também um grande benefício para os consumidores, já que o Código de Defesa do Consumidor fala que a garantia contratual é complementar à garantia legal. Bem, feita essa observação, faltou uma última observação aqui quanto ao vício oculto. Eu falei alguma coisa sobre essa questão da decadência para vocês na aula passada, eu suponho, né? Com relação ao vício oculto, a situação é um pouco diferente, porque
o vício, ele muitas vezes não é facilmente perceptível do consumidor. Muitas vezes esse vício acontece depois de algum tempo. E esse vício oculto, para que gere a responsabilidade do fornecedor, deve ser um vício que tenha existência no exato momento da contratação. O que é o exato momento da contratação para fins do Código de Defesa do Consumidor? É o exato momento em que há a entrega do produto, que é o que diz o artigo 26, ou o término da execução do serviço. Então, o que se entende por exato momento da contratação no exato momento em que houve a entrega do produto do fornecedor para o consumidor, ou que houve o término da execução do serviço, aquele produto ou aquele serviço já tinha o vício oculto, que só se manifestou posteriormente. Bem, o que o Código de Defesa do Consumidor faz com relação ao vício oculto? O Código de Defesa do Consumidor fala, esse vício oculto, ele faz com que o prazo decadencial apenas seja contado a partir da data em que o vício é manifestado, a partir da data em que o vício é exteriorizado. Professor. Pois não. Então, eu fiquei com dúvida porque na redação do parágrafo 3º, ele diz o seguinte: tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Não seria vício? Existe uma corrente no direito do consumidor que procura distinguir vício e defeito, né? Porque diz que o Código de Defesa do Consumidor fala em defeito quando fala em responsabilidade pelo fato, que é verdade, que a gente vai falar sobre isso hoje. E diz que, com relação ao vício, o Código ele fala apenas em responsabilidade pelo vício dos artigos 18 ao 25. Quem sustenta muito essa corrente é o Luiz Antônio Risato Nunes, que foi desembargador do Tribunal de São Paulo, foi professor da PUC de São Paulo e é um dos grandes nomes do direito consumidor que a gente tem no direito brasileiro. Isso é um pouco questionável. Eu vou explicar agora melhor para vocês, ao começar o estudo da responsabilidade pelo fato, que, a rigor, a lei ela não faz a distinção que é colocada por esse grande autor, que é o Risato, mas a lei ela procura trabalhar com a expressão defeito no 12 em virtude de uma outra razão que eu vou explicar para vocês, que me parece mais em conformidade com aquilo que o Código traz. E quem trouxe essa explicação é um outro grande jurista também, que é, no caso, um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, que é o atual ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin. Tá? Então, não se preocupe com essa questão do 26, parágrafo 3º, falar em defeito, quando deveria ser vício, porque, na realidade, a distinção entre defeito e vício, do jeito que foi colocada pelo Risato e por alguns outros autores que acabaram seguindo essa orientação do Risato, que o Risato, se não me falha a memória, foi ou o primeiro ou um dos primeiros autores a defender isso. Ela não é uma distinção que tem total, assim, digamos, receptividade da doutrina. Tá bom? Então, a distinção entre vício e fato, essa tudo bem, ok, eu uso, e eu não posso automaticamente assumir que um fato e o defeito é a mesma coisa. Pelo que eu vou explicar justamente agora, falando de responsabilidade pelo fato, Antônio, que a ideia do código não está em distinguir defeito e fato. A ideia do código ela é um pouco diferente disso, é um pouco mais burilada, tá? Distinguir insegurança e impropriedade, tá? Que eu cheguei a apenas comentar sobre isso com vocês na abertura da responsabilidade civil do código, mas agora chegou o momento de falar exatamente sobre esse assunto. Tá bom, tudo bem. Obrigado. Tá bom? Nada. Outra pergunta, pessoal? Então vamos falar sobre isso que o Antônio está perguntando.
Vamos entrar agora no campo do estudo da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Bem, como eu falei com vocês ainda nas aulas presenciais no início do semestre, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem uma fortíssima inspiração do direito europeu, né? Realmente, as diretivas da Comunidade Econômica Europeia, atualmente União Europa, à época era Comunidade Econômica Europeia, as diretivas da Comunidade Econômica Europeia, elas foram estabelecidas numa tentativa inicial que depois acabou ganhando muito corpo no próprio direito europeu do consumo, de buscar parâmetros comuns para o direito do consumidor entre os países daquele bloco econômico que era a Comunidade Econômica Europeia. Quando a Comunidade Econômica Europeia tornou-se União Europa, a partir do Tratado de Maastricht, em 1992, que foi consolidado em 1994, a União Europa ela manteve essa linha de procurar facilitar os negócios jurídicos privados, inclusive, em todo o continente europeu, pelo menos entre os integrantes dessa União. A União Europa não é apenas um bloco econômico como era a Comunidade Econômica Europeia, né? A União Europa ela também é uma união que tem uma relativa conjugação política de esforços, inclusive com órgãos de administração política como entidade transnacional, e tem, inclusive, a ideia da busca de unidade monetária. Isso que nós temos o euro como moeda na União Europa, que nunca foi uma exigência para todos os integrantes da União Europa. Mas a Inglaterra, que é uma das forjadoras iniciais do projeto que mudou na União Europa, optou desde o início a não se adotar o euro em seu território. Então o euro era até aceito como uma espécie de moeda paralela, mas a moeda oficial da Inglaterra sempre foi a libra esterlina, né? Diferentemente do que aconteceu com França, com Alemanha, com Itália, onde havia a conversão sempre da moeda nacional em euros, e o euro seria uma moeda oficial juntamente com essas moedas. Então percebam vocês que dessa unidade europeia há uma repercussão muito grande no chamado direito contratual, em especial no que diz respeito ao direito do consumidor. Por que estou falando isso? Porque a estrutura do Código nosso de Defesa do Consumidor, ela tem a mesmíssima inspiração que vem do direito europeu. A inspiração que vem do direito europeu é a seguinte: eu não posso adotar nos contratos a boa-fé subjetiva como é na França, porque na Alemanha tem a boa-fé objetiva. Mas eu posso trabalhar com um desses princípios de uma maneira que uniformize tudo. Aí a gente conversou algumas aulas atrás. O princípio geral das relações de consumo é o princípio da boa-fé objetiva. Para nós, no Brasil, o artigo 4º, inciso 3º do Código. E o europeu, então, começou a trabalhar com institutos semelhantes dos direitos principais do continente. E aí identificou a seguinte situação. Primeira situação: não adianta responsabilizar o fornecedor pelo vício do jeito que o direito civil faz. É necessário dar um maior grau de proteção aos consumidores. E por isso é que nós temos um Código de Defesa do Consumidor com uma proteção tão grande na responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, conforme expus para vocês aqui. Aí vem a segunda observação. Só que não basta apenas trabalharmos com vícios econômicos. Nós também temos que ir além num outro motivo e trabalharmos com vícios decorrentes de uma situação não econômica. E o que acabou acontecendo? O direito europeu criou, então, duas expressões que, para o direito português e para nós no Brasil, são traduzidas pela seguinte forma: inadequação por insegurança, estou aqui escrevendo no chat, e inadequação por impropriedade. Então, a ideia qual foi? É por, não é pró, tá? Invertiu o O e o R.
A ideia qual que é? A ideia é se trabalhar com duas balizas muito claras. A primeira baliza, que é a evolução daquilo que o direito civil já tinha. E essa evolução que o direito civil já tinha, manteve-se o nome de vício, porém, sem se utilizar a expressão que o direito civil traz, vício redibitório. Mas essa ideia do vício, chamado de vício redibitório, é a mesma ideia do direito civil alargada, ou seja, é a ideia do vício intrínseco, isto é, do vício que existe quanto à função econômica do produto ou do serviço. Então, quando se fala em vício intrínseco, a expressão que é muito utilizada no direito francês é vice caché, se fala em inadequação por impropriedade. Ou seja, o vício intrínseco é o chamado vício de inadequação por impropriedade. Isso, na verdade, é uma simples evolução, porém bastante elaborada e bastante alargada, de um instituto que vem desde o direito grego e desde o direito romano, que é o Instituto dos Vícios Redibitórios. Tá? Então, Senise, como é que eu posso entender que se fala mesmo nessa divisão que você está falando, inadequação por impropriedade? Por conta daquilo que a gente conversou nas duas últimas aulas, que está no artigo 18, no parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor, quando se fala da impropriedade do produto. Ou ainda, se vocês preferirem, no artigo 20, de cabeça agora não me recordo se é o parágrafo 1º ou 2º, tenho a impressão que é o 2º, quando se fala de impropriedade do serviço. Então, esta é a baliza. Esta baliza, a primeira, da responsabilidade pelo vício, é uma baliza extremamente contemporânea, mas ela tem uma base histórica muito clara. Qual é a base histórica? O vício intrínseco que um bem tem. Só que antigamente o vício intrínseco era o animal que estava doente, nós não tínhamos uma sociedade industrial e, infelizmente, comparando-se com o animal, o escravo que estava doente. E aí ninguém sabia que o escravo estava doente ou que o animal estava doente, e aí aparecia a doença que já havia sido contraída muito tempo antes. Essa situação do animal doente, do escravo doente, era uma situação que no direito grego e no direito romano era resolvida através do Instituto dos Vícios Redibitórios. Com a sociedade industrial, infelizmente ainda uma sociedade envolta em vários lugares do mundo com o regime escravocrata, nós temos uma outra situação ainda, que não é apenas de animais ou de escravos, mas é a introdução de produtos fabris com vícios. E isso acabou ganhando um corpo muito grande na sociedade industrial a partir do momento em que tivemos a produção massificada de bens. Por melhor que fosse o sistema de qualidade de fabricação, até mesmo porque essa ideia de qualidade de produtos, quanto a um ISO 9000, ISO 9001, 9002 e assim por diante, é algo que realmente só ganha corpo na sociedade internacional na década 90. Então, é realmente uma outra visão de mundo a que eu falei para vocês até agora. Mas o que importa dizer aqui é que o Instituto dos Vícios Redibitórios é a base histórica do desenvolvimento daquilo que no direito do consumidor se chama responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Bem, vocês terão vícios redibitórios em direito civil, muito embora já tenha feito algumas comparações entre os vícios redibitórios do Código Civil e os vícios do produto e do serviço há 15 dias atrás. Mas as diretivas da então Comunidade Econômica Europeia, depois União Europa, pretendiam ir além. Pretendiam ir além daquilo que se chamava função econômica do produto ou do serviço. Até mesmo porque, quando foram feitas as diretivas na década de 80,
nós já estávamos com uma sociedade industrializada a todo vapor e nós já estávamos com projetos ambiciosos de poder que depois foram instituídos e que deram origem ao que hoje se chama sociedade da informação. O surgimento dos ativos imateriais a partir do compartilhamento de dados com altíssimo valor econômico. Bem, diante disso, a diretiva começou a trabalhar com uma outra ideia de vício. Olha a palavra vício de novo aqui, que curioso. Justamente estou apresentando esse histórico, que a pergunta que o Antônio faz ela é muito pertinente para a gente entender um pouco mais do desenvolvimento do direito do consumidor. Qual era esse outro tipo de vício? Esse outro tipo de vício era um vício que não se limitava à disfunção econômica do produto ou do serviço. Então, era um vício que não era apenas de impropriedade por conta da disfunção econômica, mas era um vício que dizia respeito a quem viesse a manipular o produto ou o serviço, o consumidor. E esse vício diria respeito ao quê? Esse vício teria como fundamento uma outra ideia, a ideia da inadequação por insegurança. O que é inadequação por insegurança? O Código de Defesa do Consumidor, quando trabalha com a chamada responsabilidade do vício do produto ou serviço, nos artigos 18 a 25, trabalha com o vício ao qual ele denomina impropriedade. Então, considera-se o produto impróprio para o consumo quando? Artigo 18, parágrafo 6º. Considera-se o serviço impróprio para o consumo quando? Artigo 20, parece-me que é o parágrafo 2º. E com relação a outra inadequação, que não é apenas uma disfunção econômica, ele procura a proteção daquilo que ele denomina segurança do consumidor contra riscos e contra danos. Ela se encontra nos artigos 8º a 10 do Código de Defesa do Consumidor e se estende nos artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor. A isso, a doutrina europeia dá o nome de inadequação por insegurança ou ainda vício extrínseco. O que é o vício extrínseco? O vício extrínseco é aquele que parte da doutrina, capitaneada pelo Risato, chamam de defeito. Só que não é apenas um defeito de ordem econômica. Então, quando o código se utiliza, Antônio, da expressão defeito no 26, para que não fique um eventual mal-entendido, o código realmente só está falando da responsabilidade pelo vício ainda. Mas é justamente porque a nossa legislação não fez essa distinção dessa maneira. Porque a nossa legislação ela é extremamente influenciada no direito europeu. E no direito europeu, a ideia de defeito e de vício, ela não é colocada apenas porque, nos artigos da responsabilidade pelo fato está escrito defeito, nos artigos da responsabilidade pelo vício está escrito vício. Mas, pelo contrário, a ideia é um pouco mais sofisticada, como estou apresentando. A ideia é de insegurança e de impropriedade. Quando é que eu sei que um produto ou um serviço é inseguro ou é impróprio? Quando ele não apresenta a segurança ou não apresenta a função econômica que o consumidor pode dele legitimamente esperar. Aí se dá o nome de expectativa legítima. O princípio da confiança contratual, que está intrinsecamente ligado ao princípio da boa-fé. Bem, então como é que se distingue a chamada responsabilidade pelo fato da chamada responsabilidade pelo vício? Primeiramente, o vício, do artigo 18 ao artigo 25, é o vício de inadequação por impropriedade. É o vício intrínseco. É o vício de função econômica. Já o fato ao qual se refere os artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor
é o que é chamado de acidente de consumo. Por favor, muita gente que não estudou essa história da evolução do direito do consumidor, procura falar que eu tenho acidente de consumo também no vício do produto e serviço, e não tenho. Ah, mas não tem uma passagem lá no artigo 18, parágrafo 6º, que fala em grave risco à vida ou à saúde? Grave risco ainda não é o acidente. Grave risco é grave ameaça, não é o acidente ainda. O acidente de consumo é um fato jurídico, por isso que, inclusive, no direito europeu, a expressão utilizada é fato, e foi a expressão que veio para o Brasil. É um fato jurídico. É um fato jurídico, então, que tem consequências jurídicas não apenas por conta da função econômica, mas também atinge o consumidor por natureza. Mas, mais do que isso, também atinge o consumidor que é chamado de bystander, que é uma das figuras de consumidor por equiparação que falamos ainda nas aulas presenciais, quando a gente discutiu definição de consumidor. O que é o consumidor bystander? Se vocês abrirem o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, vocês encontrarão no final da parte responsabilidade pelo fato do produto e do serviço a seguinte regra: equipara-se a consumidor a vítima do evento. Que evento é esse, Senise? É o fato jurídico que está lá em cima. Responsabilidade pelo fato, produto e serviço. Que fato é esse? É o acidente de consumo. Por isso se fala que o acidente de consumo decorre de uma inadequação do produto ou do serviço por insegurança. E a doutrina que aprofundou mais esse estudo chama essa inadequação de defeito, mas defeito não apenas econômico, defeito como vício exógeno ou extrínseco. Eu recomendo aqui um livro muito bom a respeito do tema. Eu falo sobre isso no meu Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, tá? Que eu já havia falado para vocês. Mas eu recomendo para vocês um livro muito bom a respeito do tema, que é o primeiro livro de comentários do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que não é o mais famoso de todos, mas que foi organizado também pelo Antônio Hermann Benjamin, e ele próprio, Antônio Hermann Benjamin, que à época era membro do Ministério Público de São Paulo e atualmente é ministro do STJ, escreveu essa parte explicando a diferença entre vício exógeno ou extrínseco e vício intrínseco, que é aquilo que o francês chama de vício caché. Né? Então, essa diferença é fundamental para que a gente entenda até a construção de como funciona o direito do consumidor. O direito do consumidor funciona contemporaneamente numa perspectiva não de identificar a culpa do agente, até mesmo porque no direito do consumidor, conforme a gente já conversou, a responsabilidade objetiva é a regra áurea. Nós apenas teremos responsabilidade subjetiva numa situação, que vou falar nos últimos minutos da aula de hoje, e em outra situação que eu vou falar na aula que vem. De resto, é tudo responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. O direito do consumidor, ele trabalha com essa responsabilidade objetiva e trabalha com essa responsabilidade objetiva a partir do dano. Então, a pergunta que se faz é: qual é o dano sofrido pelo consumidor? Se o dano sofrido pelo consumidor é um dano de natureza puramente econômica ou patrimonial, ainda que haja ameaça à vida, à saúde ou segurança do consumidor, percebam vocês, ainda que haja ameaça à vida, saúde ou segurança do consumidor, aí eu terei apenas a responsabilidade pelo vício intrínseco, que é a responsabilidade dos artigos 18 a 25 que a gente estudou até a aula passada. Caso contrário, eu terei um outro tipo de responsabilidade. Não se trata apenas de uma disfunção econômica, mas houve um dano biopsíquico, numa expressão do Superior Tribunal de Justiça, moral, sofrido pelo consumidor. Aí estou falando naquilo que nós, em direito civil, falamos
de violação a um direito da personalidade, porque os direitos da personalidade são direitos físicos, direitos psíquicos e direitos morais. Vocês estudaram isso em direito civil. Então, quando há uma violação a um direito da personalidade, e lembre-se que a vida é a base de todos os direitos da personalidade, tem que ter existido vida, tem que ter ocorrido a existência, ainda que a pessoa não esteja mais viva, ou não exista mais, para que eu tenha o chamado dano moral. Então, esse dano biopsíquico moral que o STJ fala em alguns julgados, esse dano aos direitos da personalidade que nós vimos em Teoria Geral do Direito Civil, vocês viram certamente se valendo da nossa grande professora de Direito Civil aqui da PUC, que é a Mariana Diniz, e suas obras. Talvez outros tenham ido para Caio Mara Silva Pereira, Orlando Gomes, ou algum outro curso de Direito Civil. Esse dano biopsicomoral, na realidade, é uma violação a um direito da personalidade. E, no nosso caso, do consumidor. Então, é aquilo que comumente se fala em direito obrigacional como dano moral, no sentido lato da palavra, compreendendo tanto o dano à vida, quanto o dano físico, quanto o dano psíquico, ou quanto outros tipos de dano moral em sentido estrito. Como vocês podem perceber, então, aí abrem-se várias coisas, várias janelas no nosso campo. As janelas são as seguintes. Se eu tenho um dano moral puro, o caso é de acidente de consumo. Por que de acidente de consumo sem ser dano moral puro? Porque o problema não é de função econômica do produto ou do serviço. É simples. Se o caso não é de função econômica do produto ou do serviço, não pode ser responsabilidade pelo vício intrínseco. Então tem que ser responsabilidade pelo vício extrínseco. Responsabilidade pelo fato. É o fato jurídico. E isso até encaixa com uma outra coisa que você já viu em direito civil também, que a violação dos direitos da personalidade, ela se prova pela prova do próprio fato jurídico. Olha ela aqui de novo. Por isso, responsabilidade pelo fato. A violação dos direitos da personalidade, ela é demonstrada pela prova do próprio fato. É a chamada é chamado direito in re ipsa, ou ipsam. É um direito que se prova pelo próprio fato. Provando-se o fato, se prova o dano personalíssimo. Por isso que o nome da responsabilidade pelo fato é responsabilidade pelo fato. Bem, falando dessa forma, então, algumas outras coisas se abrem. Por exemplo, o artigo 6º, inciso 1º do CDC, quando começa falando, são direitos básicos do consumidor, o direito à vida, saúde e segurança dos consumidores, está falando do quê? Da base dos artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor. A base da responsabilidade pelo fato. Senão não teria sentido, percebam vocês. Como é que eu vou trabalhar com uma estrutura de vício intrínseco para trabalhar com danos morais? Quando os danos morais não são apenas de um vício de função econômica, não são apenas relativos à impropriedade, mas são relativos a danos biopsíquico-morais que uma pessoa sofre. Então, a solução europeia adotada nas diretivas acabou sendo incorporada praticamente em todos os países europeus que adotaram esse modelo de direito do consumidor. E nós, no Brasil, adotamos esse modelo de direito do consumidor também. Por isso que se fala que o fato jurídico é um acidente de consumo. Já o vício do produto e serviço, não. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença. Por quê? Porque agora, nessa parte final da aula, eu vou explicar para vocês como é que é o regime do acidente de consumo. O regime da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. O regime da responsabilidade por vícios extrínsecos ou exógenos. Ou, se vocês preferirem, usando a expressão que o Risato acaba adotando, o regime da responsabilidade pelo defeito. Mas lembre-se aqui, pelo defeito extrínseco, que é aquele defeito que extrapola a função econômica da coisa, causando prejuízos extrapatrimoniais. Aí, fechou o circuito. Tá? Então, eu espero que tenha ficado bem clara essa diferença para vocês.
Por que o 26 do Código não está errado quando fala em vício oculto e defeito? Na realidade, é a concepção dessa classificação da doutrina que ela está precisando desse pequeno reparo. Porque a história do direito do consumidor é essa que eu acabei de falar para vocês. Não é nada, não estou inventando a roda, por favor, não estou criando teoria nenhuma, só estou falando para vocês de história do direito do consumidor. Tá? Agora, nessa explicação, para distinguir responsabilidade pelo fato de responsabilidade pelo vício. Então, você como advogado, você como promotor, você como juiz, você como delegado de polícia, você como procurador de Estado, você como defensor público, como é que você vai analisar a responsabilidade civil nas relações de consumo? A partir do dano. Se o dano é eminentemente patrimonial, o problema é função econômica, artigos 18 a 25. Se o dano ele não é apenas patrimonial, mas é um dano que extrapola a função econômica, ou é um dano que não tem nada a ver com o produto ou serviço, mas tem a ver com o consumidor quanto pessoa, o dano, então, é moral, que pode ser puro ou pode ser cumulado com o dano patrimonial da função econômica. E aí qual é a solução? Responsabilidade pelo fato. Por quê? Porque eu tenho o acidente de consumo. Toda vez que houver um acidente de consumo, a responsabilidade pelo fato atrairá a solução do tema. E por que é tão importante essa distinção de fato e de vício no Código de Defesa do Consumidor? Por causa das regras que o regime jurídico impõe para cada um deles. Eu falei para vocês, nessas 2, 3 últimas aulas sobre responsabilidade pelo vício, que a regra na responsabilidade pelo vício do produto, do artigo 18, é a solidariedade. Esta não é a regra na responsabilidade pelo fato do produto. A responsabilidade pelo fato do produto tem uma outra regra, que se encontra no artigo 12, caput. Então, cuidado. É muito comum se falar folcloricamente ou se falar genericamente que a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é sempre solidária. Mentira! Ela pode ser solidária também nesse caso que eu vou falar, mas a regra do caso que eu vou falar não é a solidariedade. A responsabilidade pelo fato produto é do fabricante, do produtor, do construtor ou do importador. É o que diz o artigo 12 caput do Código. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador responderão independentemente de culpa, diz o artigo 12. Responsabilidade objetiva, pelos danos causados aos consumidores. E aí vem aquela verborragia sobre as atividades de fornecimento possíveis. Percebam vocês que quem é responsável pelos danos morais puros ou pelos danos morais cumulados com danos patrimoniais, normalmente não é quem está na linha de frente, se relacionando diretamente com o consumidor. Pode até eventualmente estar na linha de frente, mas normalmente não é o fabricante que vende o produto para o consumidor. Normalmente não é o produtor que vende o produto para o consumidor. Normalmente não é o construtor que vende o apartamento para o consumidor. O fabricante se vale do comerciante, o produtor se vale do comerciante, o construtor se vale da incorporadora imobiliária e não apenas dela, se vale indiretamente dos agentes de corretagem, que é uma outra empresa ainda, e o importador. Raramente, mas é possível, que o importador comercialize diretamente com o consumidor. Por isso que o artigo 12 do Código não coloca o comerciante na roda. Vejam vocês, o comerciante, que é aquele que o Código fala que está no final da linha, antes do consumidor, é aquele que acaba transmitindo o produto ao consumidor, ele tem uma responsabilidade diferente com base no artigo 13. Então, a regra da responsabilidade pelo fato a responsabilidade pelo fato, em regra, é daquele fornecedor que normalmente não é o último fornecedor da cadeia. É daquele fornecedor, normalmente, que é indireto. Lembra na cadeia econômica? Eu cheguei a desenhá-la na lousa. É muito simples, na cadeia econômica. Um F negocia com outro F, fornecedor com fornecedor. E aí coloca para terminar, por ser uma cadeia econômica pequenininha, esse fornecedor
que está do lado direito negocia com o consumidor e finaliza assim a cadeia econômica. É a cadeia econômica mais básica que existe, né? Então, pense no veículo automotor. Apenas se limitem à montadora, concessionária, carro. Pensem no fabricante de macarrão. Fabricante de macarrão, supermercado, consumidor. Pense dessa maneira. Aliás, é esse o raciocínio que o Código de Defesa do Consumidor instiga que nós façamos. Por quê? Porque na responsabilidade pelo vício, como nós vimos na semana passada e retrasada, o fornecedor, que é o último, não responde sozinho em regra. A regra é a solidariedade, porque o problema é econômico. Então, se o problema é econômico, o fornecedor direto, que o Código denomina de comerciante, e o fornecedor indireto, que o Código denomina aqui de fabricante, construtor, produtor ou importador, eles que se virem com o econômico. O consumidor pode responsabilizar diretamente qualquer deles. Já na responsabilidade pelo fato, que é o acidente de consumo, a situação é diferente. Porque o Código trabalha com a regra normal da responsabilidade civil contemporânea. Partimos do dano. Não tem o dano patrimonial puro, também tem o dano moral, ou só tem o dano moral. Normalmente quem causa esse dano moral não é o último fornecedor da cadeia. Por quê? Normalmente, se o produto não tem apenas uma disfunção econômica, mas causa danos personalíssimos ao consumidor, esse produto assim o faz não por uma causa que é imputável ao comerciante em princípio, mas por causas decorrentes de inadequação na fabricação, na produção, na construção. E no caso do importador, ele acaba respondendo para facilitar a responsabilidade perante o consumidor. Porque seria muito difícil o consumidor trabalhar com uma responsabilidade internacional da empresa que acabou negociando com o importador para que ele trouxesse o produto para o país. Feitas essas considerações, então, qual que é a regra na responsabilidade pelo fato? A responsabilidade pelo fato estabelece como regra que o comerciante não responderá. Isso quer dizer, o fornecedor indireto é quem responde. Mas o comerciante poderá vir a responder? Poderá, com base no artigo 13, como eu falei para vocês há pouco. Essa responsabilidade do artigo 13 é chamada por alguns autores em direito do consumidor de responsabilidade subsidiária anômala ou anormal, tá? Toda essa matéria que eu estou dando para vocês esse semestre, conforme eu já discuti, vocês encontram no meu livro Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, que é exatamente, inclusive, o programa desse semestre de vocês aqui na faculdade. Porque eu trabalho só com o estudo da responsabilidade civil, partindo desde a ideia do que é relação de consumo, princípios informativos, política nacional, direitos básicos, responsabilidade pelo fato e pelo vício. Bem, aí a situação que a gente tem que conversar é a seguinte: quando o comerciante poderá responder pelo fato do produto? Ele apenas responderá pelo fato do produto no que dispõe o artigo 13. O artigo 13, nos incisos 1º e 2º, fala que o comerciante apenas responderá quando ele não deixar clara a identificação do fornecedor, do outro fornecedor, do fornecedor originário, ou quando ele não informar quem é o fornecedor originário. Então, nos dois primeiros casos que há responsabilidade do comerciante, aí nós teríamos a exceção à regra da responsabilidade do fabricante, construtor, produtor ou importador. Nós teríamos a responsabilidade direta do comerciante. Atenção, comerciante para fins do Código de Defesa do Consumidor, eu mencionei para vocês também há 3 aulas atrás, e volto a repetir, não é apenas aquele que exerce atos empresariais. O comerciante para o Código de Defesa do Consumidor é aquela pessoa física ou jurídica que é a última a se relacionar com o consumidor. É o chamado fornecedor direto, tá? Essa é a ideia que o Código traz sobre quem é o comerciante. Então, a definição de ato empresarial, que vocês já aprenderam em direito empresarial, claro que é importantíssima, mas vale para direito empresarial, não para direito do consumidor.
Para direito do consumidor, o artigo 13, quando fala em comerciante, quer dizer fornecedor direto, por conta da constituição da cadeia econômica de consumo que eu tratei com vocês há pouco. A terceira opção, a terceira possibilidade de responsabilidade direta do comerciante é ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Isso também se encontra no artigo 13, no inciso 3º. Não conservou adequadamente os produtos perecíveis. Bom, se ele não conserva adequadamente os produtos perecíveis, ele é quem tem que ser responsabilizado. É o caso do supermercado que desliga a geladeira e faz com que a carne comece a ficar estragada e vende a carne. Ou o iogurte, que ainda que seja prazo de validade, como ele não está conservado adequadamente, gera uma intoxicação alimentar no consumidor e assim por diante. Então, se o comerciante não conservou adequadamente produtos perecíveis, é ele quem tem que ser responsabilizado e não o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador. Bom, como vocês podem perceber, a regra da responsabilidade pelo fato do produto não é a solidariedade. Porém, o artigo 13, no parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor... Opa, fiz uma besteira aqui, desculpe. O artigo 13, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor estabelece uma possibilidade de solidariedade. Para isso, o Código diz que, no entanto, que se houver concurso de agentes, isto é, se duas ou mais pessoas contribuírem para a ocorrência dos danos sofridos pelo consumidor, poderá haver um chamado direito de regresso. Então, o Código contempla como exceção e não como regra a possibilidade de que o fabricante e o comerciante tenham concorrido para a causação do dano. É essa que é a explicação. É uma ideia ligada ao Instituto do Nexo de Causalidade, que vocês tanto estudaram em Direito Penal e que vocês também estudaram em Direito Civil, em Responsabilidade Civil, nexo causal, que é a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. Essa ideia também nós temos no direito do consumidor, portanto. Percebam vocês que aqui nós trabalhamos com uma ideia que é a seguinte, artigo 13, parágrafo único. Se duas ou mais pessoas contribuírem para causar o dano sofrido pelo consumidor, caberá o direito de regresso por aquela que pagar a indenização. Esse direito de regresso ele tem como base legal um outro artigo, que é o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que já diz respeito à questão processual. Muito embora o fornecedor que pagou a indenização por danos morais puros ou por danos morais acumulados com danos patrimoniais, muito embora esse fornecedor que pagou a indenização tenha o direito de regresso a ser exercido, ele pode até exercer o direito de regresso nos próprios autos do processo em que ele foi condenado a pagar e acabou pagando ao consumidor. Mas ele não pode promover durante a ação proposta pelo consumidor a denunciação da lide. Ou seja, ele não pode dizer na contestação, juiz, na verdade não fui eu quem deu causa ao dano. Quem deu causa ao dano foi o outro fornecedor da cadeia econômica. Então estou denunciando esse outro fornecedor da existência dessa lide. E eu peço que o senhor juiz me exclua da lide porque eu não seria a parte legítima para integrar o polo passivo da ação. Ele não pode fazer isso. E não pode fazer isso por quê? Porque a ideia do Código é dar maior celeridade ao processo. Então, o que resta ele fazer é simplesmente discutir o mérito e, vindo a ser condenado, entrar com a ação de regresso nos próprios autos, que isso o Código permite. Tudo pela conjugação do artigo 13, parágrafo único, com o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Deu para perceber como é diferente a responsabilidade pelo fato aqui da situação da responsabilidade pelo vício e por que é importante sabermos quando é dano patrimonial puro ou quando é dano moral puro ou dano moral acumulado com dano patrimonial.
E para terminar o nosso encontro de hoje, que já são 10h40, eu peço desculpas pelo avançado da hora, a idade faz com que a gente fale muito, né? Mas eu quero falar uma coisa com vocês. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor trabalha com a responsabilidade pelo fato do serviço, isto é, pelo acidente de consumo decorrente de um serviço prestado. E, de novo, nós não estamos diante da solidariedade como regra. A responsabilidade do artigo 14 pelo fato do serviço é apenas do prestador do serviço, que é, aliás, o mesmo que acontece na responsabilidade pelo vício do serviço no artigo 20. Então, a responsabilidade pelo fato do prestador de serviço é também objetiva, como é a do artigo 20. E só é dele prestador de serviço, como é a do artigo 20. A solidariedade também só entra como exceção. E de que forma? Por força do que dispõe o artigo 25, parágrafo 1º do CDC, que, aliás, conversamos sobre isso também na aula de responsabilidade pelo vício. O artigo 25, parágrafo 1º do CDC, possibilita a solidariedade, desde que haja um concurso de agentes para a causação do dano. Então, a solidariedade, ela não é a regra do sistema. Volto a repetir com vocês. Ela só é a regra do sistema no artigo 18, responsabilidade pelo vício do produto. No artigo 20, a responsabilidade pelo vício é do prestador de serviços. No artigo 12, falamos hoje, a responsabilidade pelo fato do produto é do fabricante, do construtor, do produtor ou do importador. A responsabilidade pelo fato do serviço é apenas do prestador de serviços. Então, a solidariedade ela acaba ocorrendo tão somente quando há condições de se demonstrar de que duas ou mais pessoas concorreram para o dano sofrido pelo consumidor. Bem, essas eram as observações da aula de hoje. Na semana que vem eu vou falar sobre a responsabilidade do profissional liberal e vou falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E assim nós acabaremos o nosso semestre, né? Que pena, para mim passou muito rápido. Eu gosto bastante da matéria. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma questão para fazer. Se deu para acompanhar, que às vezes eu me empolgo, falo muito rápido. Então, estou aqui à disposição. Perguntas? Professor. Pois não, Antônio. É o Antônio? Não, não é o Antônio. Quem foi? Aqui é o Cícero. Ô, Cícero, tudo bem? Tudo bom, você? Tudo bem? Tudo. Eu estava tentando pôr aqui essa questão de responsabilidade por vício e responsabilidade por fato em um exemplo. E eu estava tentando pensar na questão, por exemplo, da relação de consumo de um automóvel. Por exemplo, se eu compro um carro e ele chega da concessionária eventualmente com um dos vidros trincado, quebrado, isso seria um vício do produto, certo? Porque geraria um dano patrimonial. Exatamente. E na linha do que o senhor explicou, quem seria responsabilizado seria a concessionária, que é o... Não. Vício do produto, a responsabilidade é solidária. A regra. Então eu poderia, por exemplo, entrar até contra eu poderia responsabilizar a própria construtora, montadora. Sim, porque a responsabilidade é solidária. É solidária. Então, aí o que vai acontecer? Isso, você como advogado vai verificar o que compensa mais, né? Na prática. Certo, né? Certo. E aí, já falando sobre o fato, sobre a responsabilidade sobre o fato, por exemplo, se esse mesmo carro, eu tenho um acidente e fica comprovado, sei lá, que foi por uma falha no sistema de frenagem. Esse seria o caso de responsabilidade por fato, então, porque o produto não causou segurança. É mais ou menos esse o raciocínio? É exatamente esse o raciocínio, Cícero. Basta que se demonstre o dano personalíssimo. Então, teve um dano à vida, um dano à saúde do consumidor. Porque para eu ter a responsabilidade pelo fato, a ideia é ter um dano a um direito da personalidade.
Esse que é o ponto, tá? Certo. Se eu tenho simplesmente, por exemplo, uma batida, mas não houve dano nenhum causado à vida, saúde ou à segurança no sentido de se efetivar algo contra um direito à personalidade, eu continuo naquele campo da impropriedade como ameaça à saúde que está no 18, parágrafo 6º. Aí eu estou no vício apenas. Tá? Então, qual que é a evolução que o direito europeu traz? É a evolução de você trabalhar com uma responsabilidade que historicamente é apenas econômica, como também uma responsabilidade por danos morais. Essa que é a grande sacada do direito do consumidor que veio do direito europeu para nós. Compreendi, professor. Muito obrigado. Ficou bem mais claro. E aí, estou à disposição. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, desejo a todos vocês um excelente final de semana. E a semana que vem nos veremos para, infelizmente, a nossa última aula, né? Infelizmente, ainda por cima, porque é aula online. Gostaria de estar aí com vocês na PUC, me confraternizando no nosso último encontro, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau.